horas 5 minutos, 19h05, 7 da noite, 5 minutos, galera. Uma ótima noite pra você, 19 horas e 5 minutos. Muito obrigado a você pelo carinho da audiência. A partir de agora estamos entrando no ar com o programa Futebol Show. Aquele abraço pra você, nosso muito obrigado. Obrigado a você que está aí do outro lado curtindo a nossa programação aqui na NNFM e também no NN Play, tá certo? Aquele abraço, muito obrigado. Daqui a pouquinho teremos as participações ao vivo junto com você aqui dos nossos trepidantes da seleção da NNFM, tá certo? Tudo isso em nome de Pitu Mania de Brasileiro, NPDC, Núcleo de Prevenção e Diagnóstico do Câncer, Coringa, forte como o povo nordestino, seja HD, seja Mega, seja Ops Telecom, pagbet.com, seu site de apostas esportivas. Daqui a pouquinho tem Cláudio Barbosa, tem também todos os destaques, as informações a gente vai trazer pra você daqui a pouquinho. O Elton Martins vai entrar com a gente daqui a pouco também, né? A gente vai trazer pra você todas as informações, todos os detalhes dentro da programação aqui da NNFM. Participe junto com a gente também pelo WhatsApp 829-9639-8389. Isso mesmo, aquele abraço pra você a partir de agora. Futebol Show, tudo sobre o mundo da bola. A seleção da NN bate o bolão. Futebol Show. Muito bem, galera. Agora 19 horas 6 minutinhos. Abraço pra você. Obrigado pelo carinho da audiência, galera participando. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações. Nosso muito obrigado a você pelo carinho da audiência, tá certo? E a gente vai trazer agora Cláudio Barbosa. Boa noite dele, né? Destaque primeiro, Cláudio. Boa noite a você, Tony. Boa noite aos amigos ouvintes, aos amigos internautas também, afim. Você que está acompanhando agora o programa Futebol Show. Daqui a pouquinho nós traremos uma série de informações e também comentários a respeito das equipes que disputam a Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos falar do Asa, vamos falar também do CSE, o tricolorido palmeirense. Em especial, essas duas equipes que estão aí disputando a Série D do Campeonato Brasileiro. Hoje o Eduardo Cardeal está em uma outra missão pelo NN Play. O nosso Everton Luiz no DM aí se recuperando, mas amanhã com fé em Deus estará de volta. E evidentemente hoje a gente bate esse papo aqui sobre o Asa e também sobre o CSE da cidade de Palmeiras dos Índios. E um tema que nós vamos abordar hoje aqui, Tony, só dessas quatro equipes que disputam por Alagoas competições nacionais: CRB, CSE, Asa e CSA. Dessas quatro equipes, somente uma ainda não mudou de técnico, que é o CSA. As demais, todas elas já fizeram uma verdadeira mudança nas cadeiras e a gente vai falar sobre esse assunto também aqui no Futebol Show da NN. Muito bem, tá aí pra você Cláudio Barbosa, já trazendo pra gente os principais destaques, as informações aqui dentro da nossa programação. Você, o nosso muito obrigado, participe junto com a gente aqui dentro da programação, tá certo, galera? Vamos falar também ainda do Santa... As informações do CRB, do CSA. CRB joga hoje, CRB e CSA, o clássico das multidões. Será um jogaço pra você, a gente vai trazer pra você as informações também. Tá aí pra você imagens já exclusiva, né? Do estádio Rei Pelé, na capital alagoana. E tudo escuro por lá, chegando só o pessoal da imprensa. A gente vai trazer pra você daqui a pouquinho todas as informações, tá bom, galera? A você o nosso muito obrigado, inscreva-se no canal. Programa Futebol Show, tudo sobre o mundo da bola. Futebol Show. Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai trazer Cláudio Barbosa, também vai falar com a gente por aqui Rafael Siqueira, né? Rogério Siqueira, o dirigente da equipe do Alvinegro Arapiraquense, para falar sobre o momento que tá vivendo aí, né? A equipe do Alvinegro Arapiraquense. A gente vai trazer para você daqui a pouquinho pra gente movimentar. Lembrando que hoje tem clássico no NN Play 2, está rolando CSA e CRB. Jogaço pra você hoje, hein? É pela Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho a gente vai direto à capital alagoana, a bola rola às 21h30. Os rivais CRB e CSA se reencontram aí no estádio Rei Pelé pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Jogaço, e a gente daqui a pouquinho vai trazer mais detalhes pra você. Vamos trazer também mais informações aí do futebol pelo Brasil afora, tá certo, galera? 19h09, 7 da noite, 9 minutinhos. O WhatsApp da galera 829-9639-8389. Daqui a pouquinho o Cláudio Barbosa vai trazer as informações também. Já estamos entrando em contrato aqui com o Rogério Siqueira para falar sobre a agremiação esportiva arapiraquense que se enfrenta, né, entre a equipe da Juazeirense. Direção busca organizar o clube aí para essa grande partida. A equipe do Asa jogou no final de semana agora, né? Jogou no sábado lá em Juazeiro, empatou 0-0.
E aí vem de volta, é o jogo de volta, né? O retorno do Campeonato Brasileiro da Série D. E aí o Alvinegro é líder depois de vários jogos. O único time aí que venceu na rodada foi a equipe do CSE, o tricolor de Palmeiras dos Índios. Mas a gente vai trazer pra você agora as informações daqui a pouquinho com o Cláudio Barbosa, tá certo, galera? Você ligado com a gente, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações. Santa Cruz mira de investidores. Lateral esquerdo Marcelo, campeão da Liga dos Campeões, já é consagrado como atleta. E a gente vai trazer as informações para você agora. Mas mesmo ainda atuando aí profissionalmente, o craque já mira a carreira de empresário no mundo da bola. A informação é que o grupo liderado pelo jogador está interessado em adquirir o Santa Cruz, que teve seu processo oficializado na SAF, aprovado em maio. Vale lembrar que Marcelo é um dos acionistas do Azures, clube de investidores fundado em 2017 no Paraná. Já existem aí contatos com representantes do clube, mas nada em definitivo aí pode ser realmente envolvendo a questão das partes, tá certo? A gente já trazendo para você aí esses detalhes dentro da nossa programação sobre a questão também do Santa Cruz, não é isso? Em nome de Pitu NPC Coringa, pagbet.com, Cláudio Barbosa. Muito bem, Tony Lima, nós já estamos em linha direta, nós vamos conversar com o presidente, o Igor Rafael, já está em linha direta conosco, e essa questão da Série D do Campeonato Brasileiro, interessante essa informação, porque o Santa Cruz ele tem uma grande equipe. Ele não está no momento bom, mas tem um grande clube, é um clube que tem uma torcida muito grande e por isso chama a atenção aí dos investidores e mais precisamente do Marcelo, que é do Real Madrid, que é da seleção brasileira, já é dono do Azures e de repente pode entrar nessa negociação para a compra do Santa Cruz. Estou aqui ao lado do presidente do Asa, quer dizer, por telefone, na verdade, esse contato conosco a partir de agora aqui no Futebol Show da NN. Inicialmente, presidente Alvinegro, muito boa noite, obrigado pela participação aqui no Futebol Show, mas vou aproveitar o embalo e pegar a sua opinião também, já que o Santa Cruz está nessa mesma Série D e no mesmo grupo da Agremiação Esportiva Arapiraquense. De repente, essa questão de SAF, que é a Sociedade Anônima do Futebol, tá pegando muitos clubes entrando nessa situação e até o Santa Cruz, de repente, pode parar nas mãos, digamos assim, do Grupo Azures, que é comandado pelo Marcelo. Como o presidente do Asa vê essa questão da SAF? É a saída para o futebol atual, presidente? Boa noite. Boa noite, Claudinho. Um prazer mais uma vez estar falando com você. Eu estou totalmente a favor com relação à criação e ao investimento da SAF no futebol brasileiro. Inclusive, ano passado, quando eu estava como secretário-geral da Comissão de Direito Esportivo da OAB de Alagoas, eu fiz um estudo juntamente com o presidente à época sobre a questão da SAF e o investimento desse pessoal aqui no futebol. Eu sou totalmente de acordo, porque hoje a salvação do futebol brasileiro é essa questão da SAF. E aí você vê hoje um Botafogo, um Vasco da vida, com esses investidores chegando e os times voltando a ser gigantes no futebol. Então é uma saída interessante. Na questão do Asa, evidentemente que o assunto atual não é a SAF ainda, mas é uma outra questão. É exatamente sair dessa questão financeira, procurar se organizar. E ontem até foi tema aqui de nossos comentários, essa visita do governador Paulo Dantas à cidade de Arapiraca. E na visita ele teve uma reunião com o prefeito Luciano Barbosa, também com outras pessoas aqui de Arapiraca ligadas à área política, à área administrativa, e confirmou a liberação de recursos, patrocínio para o time do Asa, cerca de 1,5 milhão pelo que foi informado pelo governador. Até para a gente esclarecer ao amigo ouvinte e internauta, nessa questão aí desse valor, ele é liberado para patrocínio, ou seja, é um patrocínio. O Asa vai divulgar também o governo do estado. Como é feito esse entendimento com o governo do estado, presidente? Já, na verdade, Claudinho, desde o início do ano, o Asa já vem divulgando a marca do governo do estado, como divulgou nos anos anteriores, que não recebeu esse recurso, até porque o Asa é representante do estado de Alagoas em competições nacionais. Ontem, realmente, o governador Paulo Dantas informou o valor exato que ele poderia chegar com esse patrocínio do Asa. Então agora o Asa corre atrás de certidões negativas, a qual a gente já está fazendo esse trabalho. Conversamos ontem com o consultor do clube, onde já fizemos alguns parcelamentos de débitos de INSS e FGTS,
e acredito que até o final do mês de junho a gente consiga ter 80% andado com relação às certidões. E até o final do mandato do governador, que a gente conseguir apresentar as certidões, a gente recebe esse dinheiro. Bom, inclusive sobre isso eu gostaria, Tony, que você entrasse na conversa, porque você está mais inteirado dessas questões aí legais que envolvem o serviço público, porque você ontem colocava uma situação referente a esse recurso, se ele pode ser pago integral, se ele pode ser pago, se ele só pode ser pago mensalmente, enfim, essa questão aí para o próprio presidente esclarecer, mas você está mais inteirado dessa situação, digamos assim, legal. Na verdade, a gente conversava ontem, Igor, relacionado ao assunto também sobre a questão dessa, e não deixa de ser uma ajuda de custo, porque depende muito da situação do ASA, da legalidade, das certidões. Como é que está a legalidade do ASA hoje para receber esse recurso? Hoje a gente está trabalhando para que a gente consiga fazer o parcelamento dessas dívidas trabalhistas, a qual a gente já está com um ato trabalhista aí em dias. Inclusive vamos ter uma reunião nos próximos dias com o pessoal do TRT para que a gente venha aumentar o valor dessa parcela. Esse foi um acordo do ano passado, quando completasse um ano de pagamento, a gente voltasse a conversar e fazer um novo acordo com relação ao valor da parcela. E também estamos vendo a questão do parcelamento das dívidas de INSS e FGTS, a qual vão ter uma andada muito grande e, como eu falei anteriormente, até o final do mês a gente vai acreditar com um processo bem encaminhado. A gente já discutia isso ontem sobre a questão da questão do parcelamento, FGTS, INSS. A partir do momento que você negocia a dívida, que paga a primeira parcela, você já fica apto com a certidão negativa com efeito positivo, e aí já fica apto para receber esses recursos. Que eu falava ontem aqui, que sobre a questão do ente público para o ente privado, realmente se dá dessa forma. Tem que estar todo mundo legal, né? Tem que estar todo mundo legal para receber os recursos. E aí os meninos perguntavam ontem sobre a questão, já que é um ano, né? Um ano. Só que eu falava o seguinte, é um ano, mas depende muito do governo, né? Porque sempre como tem essa parceria entre o Alvinegro, e agora tá tendo essa parceria entre o Alvinegro e o governo do estado, isso pode perdurar aí por muito tempo. Realmente é uma parceria muito boa, seja com o governo do estado, seja com o governo municipal aí. E o dinheiro ele pode ser empenhado até dezembro, e aí pode ser parcelado mensalmente, como também o governo pode optar aí por pagar todo de uma vez, mas eu acredito que seja mensalmente mesmo, não é isso, Igor? Isso mesmo, inclusive o processo está em trâmite aí na Secretaria de Esporte e Lazer do Estado, está na fase inicial ainda, tem mais alguns trâmites burocráticos até chegar à sanção final do governador. Mas foi muito bom a gente ontem receber essa confirmação do governador Paulo Dantas de que ele já tem essa dotação orçamentária para ajudar o ASA, e esse valor vai ser de grande valia para que a gente chegue ao final do ano com todas as dívidas do ASA quitadas. É verdade. E sobre essa questão, a gente falava também sobre a previsão orçamentária desse ano. Lógico, está dentro dos padrões, como você acabou de falar. E para o ano que vem continuar, ele também tem que prever na dotação orçamentária do governo. Mas agora vamos mudar um pouquinho de assunto sobre a questão do Moraes. Realmente não deu para o Moraes vir para a equipe do Alvinegro da Piraquense. Ele avisou antecipadamente que estava com problema no departamento médico. Como foi, Igor? Na verdade, desde quando terminou a Lagoa, a gente começou o contato para contratar o jogador Moraes, porque é um jogador que dispensa qualidade, um jogador que já jogou por Vasco, Corinthians, Seleção Brasileira. E aí, quando terminou o Alagoano, ele começou a treinar de forma particular com o personal, só que na última semana ele veio machucar a panturrilha, e ao fazer o exame de imagem foi detectado que a lesão seria um pouco grave e que não adiantaria ele vir para o ASA hoje para vir diretamente para o departamento médico. Então ele conversou com a gente, ligou para o Rogério, ligou para o Marcelo de Jesus também, informando isso, e infelizmente a gente não vai poder contar com o jogador Moraes para a sequência da temporada. Muito bem, sobre o jogo de domingo, a gente falando agora sobre o jogo de domingo, como é que tá a situação do Júnior Viçosa? Já está recuperado, pronto para entrar em campo contra a Juazeirense? Ele está fazendo tratamento intensivo, juntamente com o Anderson Feijão, para que no domingo os dois estejam aptos a jogar os 90 minutos diante da Juazeirense. A gente viu um ASA completamente diferente contra a Juazeirense, agora vem o retorno, né, da primeira fase, os jogos de volta. O ASA jogou muito bem, pelo menos diga-se de passagem lá em Juazeiro. A equipe de Juazeiro também é uma equipe muito boa, jogando mais pelo lado direito ali. Mas sobre a questão do time mesmo em si, Igor, você já sentiu um grande avanço? Já sim, quem assistiu esse último jogo foi público e notório o avanço da equipe. Acredito que a gente teve mais posse de bola, teve mais chance de abrir o placar,
Tivemos uma chance no primeiro tempo do Diego Rosa, 2 chances, uma com Feijão e outra com o Marcinho. Infelizmente a bola não quis entrar, mas conseguir esse ponto foi bastante importante para nossas pretensões de classificação, e acredito que agora a equipe vai estar mais encorpada e vamos fazer um excelente segundo turno para que a gente, ao final disso, a gente consiga a classificação para o mata-mata e consiga lá em setembro tá comemorando o ascenso para a Série C. Muito bem, depois de tantos jogos aí, o Asa continua líder do Campeonato Brasileiro do A4, né? Grupo A4 aí da Série D. Agora o que o Asa precisa, Tony, é chutar, né? Precisa porque finalizar. Exato. Ele gera uma série de oportunidades, mas não finaliza. Ele não chuta. Evidentemente que não é o Jota que tem que entrar em campo e chutar. Não é o presidente que tem que entrar em campo e chutar. Exato. Não é o Rogério Siqueira que tem que entrar em campo e chutar. Quem tem que entrar em campo e chutar são os jogadores. Falta essa finalização. E eu aproveitaria até para perguntar o seguinte, aproveitando essa situação que você comentou a respeito do Moraes, o Asa ainda vai ao mercado buscar esse articulador agora, ou vai preferir dar um tempinho, dar uma segurada agora nessa contratação, esperar mais um pouco, esperar mais adiante para buscar no mercado? Qual o pensamento da diretoria do clube? O que vocês conversaram sobre isso? A gente vai continuar analisando o mercado para ver se a gente consegue encontrar algum jogador de qualidade para incorporar aqui no elenco. A gente acredita muito na força desse grupo, na força dos jogadores, então a gente vai esperar mais um pouco para que ele venha anunciar qualquer tipo de contratação. Muito bem, Igor, pra gente finalizar, o preço de ingresso para domingo já tá disponível? Já sim, continua o mesmo preço, R$20 antecipado, R$25 no dia do jogo. Eu faço um adendo especial para esse jogo. O nosso estado, na verdade, foi atingido por chuvas torrenciais nos últimos dias, que deixaram várias pessoas desabrigadas e desalojadas. Então a gente pede encarecidamente ao torcedor que vá ao jogo, que vá comprar o centro de forma antecipada, levar 1 quilo de alimento, levar um cobertor, levar qualquer produto de higiene pessoal lá para o escritório do Asa ou para a loja do clube, para que a gente venha fazer essa campanha de solidariedade e ajudar essas famílias que foram atingidas por conta das chuvas. Quem vem de outra cidade pode levar também no dia do jogo, porque geralmente tem muitas pessoas que elas vão ao estádio, elas não vão antecipado, vão somente no dia do jogo, compram o ingresso, também podem no dia do jogo, sem problema nenhum, é isso? Pode sim, a gente vai estar com ponto de arrecadação também no dia do jogo. Ok, então. Muito bem, Igor, mais uma vez, muito obrigado por sua participação aqui na NNFM, seja bem-vindo sempre, está à disposição. Eu que agradeço mais uma vez o espaço que vocês têm nos dado, para a gente falar um pouco sobre o dia do Alvinegro, dos bastidores, e a força que vocês têm dado para o chamamento da torcida. E faço desde já um convite para a torcida do Asa, aqui do mundo a gente lota o Fumeirão, seja mais uma vez de jogador, empurre o Asa em 90 minutos e a gente saia com a vitória para continuar na liderança do grupo. Muito bem, tá aí pra você entrevista com o Igor Rafael, presidente do Alvinegro Arapiraquense, falando tudo sobre o Asa aí, não é isso? E realmente que enfrenta a equipe da Juazeirense no próximo domingo. A bola rola a partir das 4 da tarde, Cláudio Barbosa. Inclusive, e esclarecendo inclusive essa situação referente aos valores, e é exatamente dentro daquilo que a gente conversou ontem, ou seja, você não pode chegar para o torcedor e passar uma informação a R$1,5 milhão. Tem gente que acha que já está liberado, que o dinheiro já está no caixa, aí já começa a dizer, tem que contratar um atacante, tem que contratar um meia, tem que trazer fulano de tal, Beltrano, Cicrano. Dinheiro só vai entrar na hora em que todas as certidões estiverem regularizadas. Colocou de forma clara aí o Igor. Isso está sendo tratado pelo presidente, também pelo dirigente Rogério Siqueira, com o Luiz Marinho, que é o consultor fiscal. Luiz Marinho é o homem que é o consultor contábil, aliás, né? O termo correto é esse, consultor contábil do Asa. Ele é que está articulando todo esse processo junto à FGTS, toda essa parte com os órgãos públicos, para que o Asa receba essas certidões e de posse delas ter esse recurso. É o que foi colocado com o ato trabalhista que o Asa fez. As portas se abriram. Eu diria, Tony, ontem foi colocado um tema aqui que eu acho foi até o Viderlan que tocou nesse tema, e eu acho de grande propriedade. A mudança do Asa, ela começou a partir do ato trabalhista. O ato trabalhista, ele abriu as portas. É claro que o ato trabalhista, ele não resolve tudo, mas ele abre as portas. É mais ou menos como se o cidadão está em casa, ele está cheio de problemas e não vê uma solução. De repente,
vem aquela luz. Não, o caminho é por aqui. Você tem que trilhar todo o caminho para resolver o problema. Mas o Asa encontrou o caminho. E o caminho foi através do ato trabalhista. Muitas portas se abriram e com certeza é um caminho interessante. E para o jogo do próximo domingo, você falou aí a respeito do jogo do domingo, o time da Juazeirense vem para Arapiraca com 2 jogadores à disposição, que não atuaram no jogo de lá, em Juazeiro. Eduardo, que é o zagueiro, agora depois daquela bela apresentação que fez o outro zagueiro, eu não sei como é que vai ficar, mas o Eduardo está de volta e também o Clebson no meio do campo. Clebson, esse aí com certeza deve ser titular aqui em Arapiraca. E avaliação médica com o Neto Baiano para saber se ele vai poder atuar em Arapiraca ou não. Muito bem, vamos aguardar aí os próximos detalhes aí da Juazeirense, tá certo? A gente entrando em detalhes aqui realmente sobre a equipe do Alvinegro Arapiraquense, o Asa que é líder do Campeonato Brasileiro do Grupo A4. Asa lidera com 11 pontos, segundo Lagarto com 11, terceiro Jacuipense com 10, quarto é o CSE, o Tricolor de Palmeiras com 10, Juazeirense vem na quinta colocação com 9, na sexta Santa Cruz com 8 pontos. O Elton Martins dizia ontem, né, que o Santa Cruz não sobe de jeito nenhum. É muito provável, né? A equipe do Santa Cruz pode dar uma arrancada aí na reta final aí. Realmente a gente pode ter uma surpresa aí com a equipe do Santa Cruz. Tem também a equipe do Sergipe na 7ª colocação com 6 pontos e o Atlético de Alagoinhas vem na última colocação com 5 pontos. Nada definido aí. Realmente são bons times. Esse é um dos melhores grupos do Campeonato Brasileiro da Série D. São equipes cascudas, equipes que foram campeãs estaduais, né? Isso no seu estado. E aí vamos aguardar os próximos passos. Lembrando que sábado temos Lagarto e Jacuipense. Já no domingo temos Atlético de Alagoinhas e CSE, o Tricolor joga fora de casa. O Asa joga em casa com a Juazeirense, Santa Cruz e Sergipe. Tá aí Cláudio Barbosa, os confrontos e também a tabela de classificação da Série D, Grupo A4. Esse Grupo A4, ô grupinho danado, viu? Esse Grupo A4 tá danado, é um grupo que a gente percebe muito bem que é uma disputa intensa por parte dessas equipes. Eu diria pra você o seguinte, claro que esses que estão mais à frente, eles têm uma chance maior, mas a gente não pode ainda, pelo número de jogos que tem, menosprezar Atlético de Alagoinhas e Sergipe. Eles ainda podem aprontar na competição. Agora, o que eu acho difícil, tanto para o Atlético de Alagoinhas quanto para o Sergipe, é que essas equipes não estão tendo um poder de reação. Esse é que é o detalhe. Essas equipes não estão tendo um poder de reação. Esse é o grande problema dessas duas equipes. Vamos aguardar o que pode acontecer daqui para frente. Muito bem, tá aí pra você Cláudio Barbosa. Agora, Cláudio, o Marcelo tá injetando muito aí, né? Na equipe do Santa Cruz, realmente é uma liderança muito grande, foi campeão aí da Liga dos Campeões agora e pode ser um dos grandes empresários pra fazer essa SAF aí da equipe do Santa, né? E o detalhe, o ouvinte pode perguntar, mas peraí, SAF, mas para que uma SAF ela seja aprovada, é preciso que o Conselho Deliberativo do clube aprove, é preciso que haja uma assembleia. Já houve. Essa SAF do Santa Cruz já está aprovada. Eu não sei, Tony. Só falta a liberação de dinheiro, recurso, né? Porque é o seguinte, o primeiro passo é o Conselho Deliberativo aprovar. O Conselho Deliberativo aprovou. Vê aí pra mim, parece-me que foi mês de maio, mais ou menos. Tem aí nesse texto, parece-me que foi mês de maio, algo desse tipo. Aprovado em maio. Aprovado em maio, pronto. Então o Conselho Deliberativo aprovou a SAF no mês de maio. E aí qual é o segundo passo? É você buscar os investidores. E já existem investidores interessados. E quais são esses investidores? Do Azures, que é aquele clube lá do Paraná, que na verdade é uma empresa, Azures, e um dos sócios é o Marcelo. Inclusive tem um dado interessante, eu vi esse vídeo, ele é muito interessante. Na final da Champions, o Marcelo vai saindo, termina o jogo, termina a premiação, e o Marcelo vai saindo em direção ao vestiário do Real Madrid. O Marco viu o vídeo também, né? Aí um cidadão que estava lá trabalhando de repórter, ele é pernambucano. Aí ele se dirigiu ao Marcelo, não para uma entrevista, apenas indagou: vai comprar o Santa Cruz, Marcelo? Ele olhou, riu e desconversou. Disse apenas assim: tá caminhando. Ou seja, se tá caminhando, há algo no ar. E é uma equipe muito boa para você investir. Eu digo muito boa para investir por quê, Cláudio? E a todos os ouvintes aqui da NN. Primeiro, é um time de torcida. Tem estádio. Tem estádio próprio. Tem clube. Tem clube, tem nome.
time de Série A que tá na D. Então, assim, tem tudo pra dar certo. É um desses clubes que você tem que pegar pra resgatar, pra realmente crescer no futebol brasileiro. A equipe do Santa Cruz não é pra estar onde ele está hoje, né? E eu vi uma matéria interessante, eu não sei se você chegou a ler, Tony. Eu vi uma matéria interessante, vamos dar o crédito ao Globo Esporte Nacional. Fez uma matéria interessante. Clubes tradicionais que estão na Série D. Aí observando lá, clubes tradicionais na Série D, Joinville, Santa Cruz, e fui passando. Aí lá estava a Agremiação Esportiva Arapiraquense. Também. Com um texto muito bem elaborado, destacando clube que já fez feitos na Copa do Brasil, clube que já esteve na Série B, hoje está na Série D e tal. O Asa está incluso entre esses clubes tradicionais. Então são equipes que de repente vale a pena você investir. Vale a pena você colocar exatamente o investimento, porque sabe que vai ter retorno. E é por isso que a galera, esses empresários aí estão de olho no clube. E depois dessa moda agora da SAF, pronto. Aí agora realmente os investidores vão querer cair em campo aí, principalmente com esses clubes pequenos, que tem nome, que tem torcida, que tem estádio. Para eles é melhor ainda, né? A questão do investimento. E desde que o clube esteja com tudo aprovado pelo seu Conselho Deliberativo. Exatamente. Tá aí pra você todas as informações do Alvinegro, do Santa Cruz, tudo sobre o mundo da bola pra você a partir de agora. Estamos juntos. Muito obrigado pelo carinho da audiência, participando junto com a gente por aqui, tá certo? Participe, 829-9639-8389, galera, sempre participando. Estamos juntos, galera. Seja HD, seja Mega, seja Ops Telecom, PagBet.com, seu site de apostas esportivas. Coringa Forte como povo nordestino, NPDC, Núcleo de Prevenção Diagnóstico do Câncer, Pitu Mania de Brasileiro. Vamos ao rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho, 19h32. 9h36, 7 da noite, 36, galera. Obrigado a você pelo carinho da audiência, galera, participando junto com a gente aqui na programação do NN Play, aonde quer que você esteja, nosso muito obrigado. 996398389. Participe junto com a gente, aquele abraço pra você, obrigado pelo carinho da audiência. Tá todo mundo participando, tá todo mundo ligado, curtindo a programação em nome de Pitu Mania de Brasileiro, NPDC, Núcleo de Prevenção Diagnóstico do Câncer, Coringa Forte com o povo nordestino, seja HD, seja Mega, seja Ops Telecom, PagBet.com, seu site de apostas esportivas. Logo mais, às 21h30, a bola rola. CRB e CSA se reencontram no estádio Rei Pelé pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, fora da zona de rebaixamento. Tentam agora aproveitar o clássico para ganhar confiança e encostar no primeiro pelotão da frente do Brasileirão, né? Com 11 pontos, o CSA é o 11º colocado na Série B. O CRB tem 10 pontos e está em 13º. O volante Iago, do Clube de Regatas Brasil, fala sobre a saída da zona de rebaixamento e a situação do campeonato, que segue muito, mas muito embolado. Então, a gente teoricamente saiu da zona, mas o estádio é de alerta ainda. Então, independente de como o adversário vai vir, independente dos pontos fortes da equipe deles, nós temos que focar na nossa arrancada, manter esse nível que a gente está jogando. E eu tenho certeza que a gente manter o ritmo dos outros 2 jogos, a gente vai conseguir a terceira vitória, que é o nosso maior objetivo. Tá muito embolada essa tabela, né? Como você tá avaliando essa Série B, essa Super Série B, né? É verdade, tá muito equilibrado, né? 2 rodadas atrás a gente era o último, agora a gente já tá teoricamente na primeira parte da tabela. E se a gente conseguir mais uma vitória, a gente já almeja o G4. Então tá muito equilibrado ainda, então é por isso que nesse momento é importante somar ponto, principalmente dentro de casa, com o apoio do nosso torcedor. É o que a gente vai buscar no próximo jogo, a vitória. Eu não sei como é que anda a programação de vocês, mas eu acho que amanhã vocês vão dar uma olhadinha no jogo, né, pra ver os pontos fortes, pontos fracos, o que pode ser abordado dentro do jogo contra o CSA. Como é que tá essa preparação? Vocês vão mesmo assistir ou cada um assiste a sua casa? Como é que tá essa programação do time para esse final de semana? Com certeza, né? Eu mesmo gosto de assistir bastante os jogos. E esse jogo com certeza eu vou assistir para observar a equipe deles também, né? Para observar os atletas, mesmo a gente já conhecendo, é sempre bom observar. E eu creio que todos vamos assistir, cada um na sua casa, e a gente vai dar atenção devida assim. Muito bem, tá aí pra você o Iago, da equipe do Clube de Regatas Brasil, CSA e CRB. CRB e CSA fazem jogaço. Vamos direto ao Trapichão, capital lagoana. Tá com a gente, Eduardo Cardeal. Jogaço daqui a pouco, Eduardo. Boa noite. Isso, boa noite, Tony. Um abraço pra você. Tô na área aqui do Futebol Show, chegando, falando direto da maior praça esportiva do futebol de Alagoas, o majestoso estádio Rei Pelé, que já está com seus refletores acesos,
o Rei Pelé todo iluminado já nesse momento. Nós não temos ainda a presença do torcedor, até porque o jogo às 21h30, os portões só devem abrir a partir das 20h30, enfim, 1 hora antes do início da partida, possivelmente, mas a gente já acompanha aqui a movimentação de todo o staff desse jogo, do Clube de Regatas Brasil, também do CSA, a gente já percebe por aqui, toda a estrutura sendo montada, os ambulantes já presentes também aqui no estádio Rei Pelé. Jogo válido, viu, Tony? Pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A última vez que CSA e CRB se encontraram foi na fase semifinal do Campeonato Alagoano, quando o CRB venceu o jogo por 1-0 com o gol do artilheiro Anselmo Ramon. E depois o CRB venceu nos pênaltis por 4-2 e avançou de fase para fase finalíssima da competição. Nós vamos transmitir esse jogo ao vivo, na íntegra, como do NN Play sempre faz, pelo canal NN Play Esportes, que é um canal alternativo também que nós temos. Nós temos o NN Play, temos o NN Play Esportes. Nós vamos transmitir hoje de forma exclusiva pelo canal NN Play Esportes. Na latinha, como a gente costuma dizer, a narração, o Papá passou, o nosso Wellington Martins está dando um show, inclusive. O nosso canhão, o Viderlan Araújo, já estão a postos aqui, os dois, exatamente, já preparados e ansiosos para o início da partida. Ávidos, exatamente isso, meu bom canhão Viderlan Araújo. Qual a expectativa desse jogo, hein, Viderlan? CRB e CSA, 10ª rodada, as duas equipes precisando de um resultado positivo, quando nesse momento o carioca Wagner do Nascimento, o árbitro da partida, já pinta no gramado ali com os demais árbitros que estarão trabalhando esta noite aqui no majestoso estádio Rei Pelé, palco de tantas glórias. Seleção brasileira, Botafogo de futebol e regatas, Vasco, Santos, decisões de CSA e CRB, já teve aqui decisão de Copa Conmebol, inclusive, né? Copa Conmebol, à época o CSA participando, decidindo o título aqui com Tajeres da Argentina, né? Tendo o primeiro jogo aqui, o segundo jogo lá na Argentina, o CSA sagrou-se vice-campeão naquela ocasião. Enfim, Viderlan, mais um clássico, mais uma história do futebol alagoano. Boa noite. Um abraço, o Eduardo Cardeal, boa noite a todos do Futebol Show. A expectativa de um jogo como esse, como nós já citávamos durante a semana, de uma partida que tem um ar de equilíbrio e de imprevisibilidade enorme. Estávamos falando aqui há pouco de que o número de jogos, são 4 jogos na temporada entre CSA e CRB, ou CRB e CSA, e nesses 4 jogos o CSA vem com uma vantagem de 2 vitórias, as 2 no Campeonato Alagoano. O CRB também venceu 1 no Campeonato Alagoano, que foi a partida que levou, né, que abriu caminho para o título estadual na temporada, quando foi fazer a final em 2 jogos com a equipe do Asa, e um empate pela Copa do Nordeste. Os dois times, eles chegam numa situação muito igual, né, nesse jogo. E eu vou dizer a você por quê. Por que essa situação é igual em CSA e CRB? O CSA, ele começou a temporada muito bem. Nós falávamos que o CSA tinha um time encaixado, o Moza já tinha com a mesma peça e com as mesmas peças e também com a frequência mesmo de repetição em escalações, quando se tinha a continuidade de muitos atletas da temporada passada, tinha um entrosamento. E isso, de fato, para mim, foi a receita de tudo aquilo que envolvia o CSA, o entrosamento. O CSA começou a temporada enquanto os times estavam buscando entrosamento, o CSA chegou mais entrosado porque boa parte desse elenco é remanescente do ano passado. E aí a equipe ficou agora entrando num ritmo de disputa de competições, onde o desgaste foi determinante. O CSA teve uma maratona de jogos, teve jogadores também que acabaram ficando afastados por conta de Covid, departamento médico, e isso acabou impossibilitando, o rendimento da equipe acabou sendo prejudicado, impossibilitando os resultados positivos, e o rendimento da equipe caiu durante a temporada. Ficou aí aproximadamente 5 jogos oficiais, contando a partida contra o América Mineiro, que o CSA não vencia. Venceu no sábado passado, Novo Horizontino, acabou dando pelo menos uma animada no ambiente para o clássico desta noite com o CRB, e um CRB que também veio diante de todas as dificuldades, como mudança de técnico, saída do Marcelo Cabo com o Daniel Paulista, mas que vem para o jogo desta noite com 2 vitórias. Vem com a vitória em cima do Londrina, pelo placar de 1-0, aqui mesmo no Rei Pelé, com o gol do Anselmo Ramon, e também na última rodada, quando venceu o Sport há mais de uma semana, na terça-feira, ontem fez uma semana na Arena de Pernambuco, quando a equipe do CRB venceu o Sport pelo placar de 1-0, com o gol também do Anselmo Ramon. E eu deixei para essa parte final da análise a respeito do que acho, esse ar de equilíbrio para o jogo desta noite, porque o CSA tem um ataque que oscila bastante na temporada, um ataque que foi muito contestado pelos torcedores. Bruno Mezengue ainda não encaixou.
Rodrigo Rodrigues criticado. Dizem que é o artilheiro para jogos contra times pequenos, não é? E nos jogos de maior porte ele some, mas o Rodrigo Rodrigues fez gol no primeiro clássico do ano, na vitória do CSA 1-0, né? Pelo placar no Campeonato Alagoano. Então, fez gol no último jogo também contra o Novo Horizontino. Então é essa incógnita que parte pro lado do CSA. Gabriel não joga, o Moza deve priorizar um meio campo mais forte na disputa da segunda bola, e o CRB, por outro lado, tem o Anselmo Ramon, que faz gols à beça, né? Um atacante que a bola procura ele na área. Se o CSA sofre, por exemplo, com a falta de gols de seus atacantes, o CRB não tem motivos a reclamar. Nem ele, nem Fabinho, nem o Richard. Os três já fizeram gols na Série B do Campeonato Brasileiro, com destaque para o Anselmo Ramon, que é o artilheiro da equipe na competição. Porém, tem a defesa mais vazada da competição. Então tudo isso envolve a ideia mesmo de um jogo muito equilibrado, um jogo imprevisível daqui a pouco aqui no Estádio Repelé. Bom, Viderlan, hoje, em meio a tudo isso que você disse, quando nós chegamos aqui ao estádio, e até agora há pouco, inclusive, quando nós estávamos ali sentados, conversando com vários integrantes de outras equipes de esportes, que são colegas nossos, o próprio Marlon Araújo, o nosso também Luciano Costa, Tony Santos, enfim, vários profissionais da imprensa, nós estávamos conversando ali, e praticamente todos falam a mesma coisa em relação a esse momento que essas duas equipes vivem. É um jogo hoje que a gente pode cravar aqui, que é uma tendência maior, conforme nós falamos durante a semana, de empate, Viderlan, não porque uma ou outra equipe abdique de jogar, mas pelo que a gente vem acompanhando do ponto de vista técnico de cada equipe dessa. Eu não me arriscaria a colocar um vencedor nesse jogo. Não me arrisco a colocar um vencedor nesse jogo. Para mim tem uma tendência mesmo de empate, uma tendência muito forte de um resultado de igualdade, e se tiver vitorioso vai seguir também uma tendência dos últimos clássicos, jogo de poucos gols, placar mínimo, no máximo a diferença de um gol. Qualquer coisa que fuja disso, para mim será realmente uma grande surpresa. Se um deles vencer por 2 gols de diferença, será uma grande surpresa. Acho que desse trabalho que está sendo feito pelo técnico Moza Santos, a necessidade de resultados positivos é maior. Mas o CSA tem um ponto a mais em relação ao CRB. Está na 11ª colocação, o CRB é o 13º. Mas eu estou falando por uma sequência de partidas recentes. O CSA venceu o Novo Horizontino, fez um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo caiu de rendimento. E teve muita dificuldade, sofreu um gol, fechou ali a casinha para tentar administrar a situação, mas não teve aquela mesma pegada ofensiva. E olha que o CSA teve uma semana para se preparar para enfrentar o Novo Horizontino. E o CRB, mesmo sem ser um primor de apresentação, sem fazer uma apresentação à altura daquilo que o torcedor espera, venceu seus 2 últimos jogos. Então vejo que nesta situação, mesmo que o CRB hoje se encontre numa pontuação inferior em relação ao CSA, mas a sequência de partidas recentes do CRB e de resultados positivos na competição fortalece a ideia de equilíbrio desse jogo. Eu não estou cravando um favorito aqui nesta situação, mas posso apontar, Eduardo Cardeal, pontos fortes nos 2 times. O CSA tem uma defesa mais encaixada do que a defesa do CRB, que é a defesa mais vazada da Série B. O CRB tem um ataque melhor encaixado do que o do CSA. O meio-campo do CSA, para mim, é um meio-campo que oferta mais lucidez do que o do CRB. Mas o CRB tem um ataque muito perigoso. O Fabinho pelo lado direito, o Richard pelo lado esquerdo, e sem contar com o Anselmo Ramon. Então é um ataque muito perigoso contra uma defesa sólida que o técnico do CSA conseguiu armar para a temporada. Por isso que digo que é um jogo muito, mas muito difícil de fazer qualquer tipo de prognóstico diferente de um empate para o duelo de daqui a pouco aqui no Estádio Repelé. Mas aí nós temos de um lado a ausência do Gabriel, que é uma peça mais lúcida na equipe do CSA. Do outro lado a gente tem a ausência, entre outros, do Guilherme Romão, que é a peça Gilvan mais... Guilherme Romão. Isso, Gilvan Guilherme Romão. Romão, a peça mais lúcida do lado do CRB. Quem perde mais? CSA ou o CRB? Você acha que o CSA perde mais? CSA perde mais. CSA perde mais com o Gabriel, porque o CRB ainda pode colocar um Braia. E eu reconheço que a fase do Guilherme Romão é uma fase esplêndida desse corredor esquerdo do CRB. Mas o CRB tem uma peça de reposição que pode suprir. Aliás, o CRB pode ter 2 aí que podem ser consideradas peças que podem suprir essa situação. O Reginaldo, que pode vir improvisado, ou o Brian, que pode fazer, que é o dono da função, né? Ele é o lateral esquerdo mesmo, da posição,
que pode suprir essa ausência do Guilherme Romão. Não vai, assim, eu diria, ser dentro de um processo de qualidade à altura do Guilherme Romão, mas ao mesmo tempo não vai comprometer. No lado do CSA, ele perde a peça mais lúcida no aspecto criativo, no ponto forte da equipe. O Gabriel é o que cria, o Gabriel é o que ajuda na marcação quando a equipe, por exemplo, muda um modelo de jogo e vai totalmente pro ataque, e ele fica muitas vezes como o último homem, para poder, quando recuperar essa bola, quando a bola chegar nele, ele ter a visão em pingar a bola na área do adversário e tentar encontrar as melhores opções. Hoje o CSA não tem esse atleta. Tanto é que o Moza está tentando, no desenho da equipe, trazer 2 volantes, brigando por essa vaga. O Giva Santos ou o Giovani, que são jogadores que são bons destruidores, atletas que sabem fortalecer a marcação, mas ao mesmo tempo não tem a qualidade que o Gabriel oferta na qualidade do passe para poder construir as jogadas. Então perde muito o CSA, perde mais o CSA em relação ao CRB. Deixa eu aproveitar, já que você falou nesses 2 nomes do CSA, vou passar as 2 possíveis escalações e aí você faz uma análise breve, porque eu já vou de imediato para o nosso Elton Martins. Deixa eu começar aqui pelos donos da casa, que tem o mando de campo hoje. A equipe do CRB: Diogo Silva, Gum, Wellington Carvalho e Iago Mendonça, né? Aí vai Raul Prata, Claudinei, Iago ou Maicon, e o Brian na lateral esquerda, ou até mesmo o Reginaldo, Fabinho, Richard e Anselmo Ramon. Já o CSA, possivelmente o CSA deve entrar em campo com o Marcelo Carné, o Wellington, o Lucão e Douglas ou o Giva, Lucas Marques, Giovanni Lourenço e Felipe Augusto ou Diego Renan, Marco Túlio, Osvaldo ou Lucas Barcelos e Rodrigo Rodrigues. Nesse caso aí o Lucas Barcelos ou Rodrigo Rodrigues, esses daí, o Marco Túlio, eu diria que nessa situação o Osvaldo pode aparecer, né? Pra mim o Moza tem ainda uma razão a comemorar, né? E o CRB ainda deixa a dúvida, né? São 2 dúvidas, né? Uma de um lado e outra do outro. Se o Osvaldo vem pro jogo e se o Maicon vem pro jogo no lado do CRB. Se o Maicon vier, o CRB passa a ter qualidade no setor de meio campo, apesar desse jogador tá devendo, viu? Esse jogador tá devendo, pra mim ainda não apresentou o futebol que envolve, né, toda essa atmosfera quando se cogita a participação dele entre os titulares. Não é? Pra mim deixa muito a ideia de que ele pode render mais com a camisa do CRB. Da mesma forma que digo que o Lourenço, ele também na equipe do CSA é um jogador que conseguiu ser um atleta consistente, regular nos últimos jogos, regular, não estou dizendo irregular, regular nos últimos jogos, mas que para mim acredito que ele pode render mais, ele pode ofertar mais nessa equipe do CSA, que não sofre com o aspecto criativo, já falei sobre isso, mas para mim acho que o CSA perde com a ausência do Gabriel por conta dessa situação em termos de articular com velocidade o meio de campo ao ataque. O CSA tem isso como forte na temporada e ele consegue, por exemplo, suprir as deficiências técnicas de muitos jogadores, como o Marco Túlio, que é perseguido pelo torcedor do CSA, boa parte, né, da torcida, não vou colocar aqui no aspecto geral, mas boa parte da torcida do CSA cobra do Marco Túlio apresentações frequentes, né, boas apresentações. Então isso acaba sendo para o CSA uma baixa e muito maior do que a do CRB, com a ausência do Gilvan e do Guilherme Romão. Então vejo que todo esse aspecto que nós estamos colocando, principalmente com esses prováveis times que você citou, Eduardo Cardeal, dá necessidade muito maior de um trabalho da área técnica mais ajustado para definir o vencedor do jogo desta noite. Ou o Daniel Paulista ou Moza Santos. Quem definir melhor, quem ajustar melhor, quem montar a melhor estratégia ou buscar dentro de alguma situação que para mim, nesta altura da Série B, chegando na 10ª rodada, não teríamos surpresas, mas vimos surpresas na rodada 9, com eles fazendo 3 zagueiros, os dois fizeram 3 zagueiros dos 2 últimos jogos, o CSA contra o Novo Horizontino, o Moza veio com 3 zagueiros. E o Daniel Paulista veio com 3 zagueiros. Será que foi estratégia do Moza? Não sei se ele colocaria em risco mudar uma estratégia, um modelo de jogo que ele utilizou a temporada inteira, que era um 4-3-3 com variações para o 4-2-3-1, só para tentar ludibriar uma maneira de pensar do técnico do CRB, Daniel Paulista. Não creio que ele tenha montado o CSA naquele dia, naquela oportunidade contra o Novo Horizontino, pensando no jogo de hoje. Acho que ele encontrou ou está tentando um novo desenho diante das dificuldades apontadas no elenco. O Daniel Paulista entendeu que a equipe do CRB pode render mais
principalmente nessas questões relacionadas ao número de gols que a equipe sofreu na Série B. Por isso que ele trouxe 3 zagueiros contra o Sport, para tentar corrigir essa deficiência que o CRB tem até a 8ª rodada da competição, em sofrer muitos gols da competição. O futebol é gostoso por isso. Você está acompanhando o CRB, que pode hoje estar na posição intermediária, se vencer o CSA, ficar entre os 10 da competição, dependendo do que aconteça na sequência da rodada, pode até terminar entre os 10, mas tendo a defesa mais vazada da competição. Então o futebol, ele é gostoso por essa situação, porque qualquer outra situação que nós poderíamos colocar como uma previsão, a defesa mais vazada geralmente é o do lanterna do campeonato, é assim que se pensa, não é? Na lógica. Mas o futebol mostra todos os dias que não existe lógica. A defesa mais vazada da competição é do time que pode ficar esta noite entre os 10, se vencer o CSA. Entendeu? Então isso para mim traz realmente um elemento muito forte do que pode ser esse jogo. Além, claro, de toda aquela atmosfera que o torcedor está cansado de ouvir. Aquele clichê. Porque clássico é clássico, porque quem vem mal no clássico acaba muitas vezes virando uma posição para quem chega melhor. Aqui eu vejo o seguinte, nenhum dos dois, eles chegam em situações distantes um ao outro, nesse jogo de daqui a pouco. Eu vejo o CSA e CRB chegando numa igualdade, fazendo um retrospecto do que foi a temporada. Mas o CRB foi campeão estadual, é verdade. O CRB foi campeão alagoano. Mas o CSA foi dono em todos os quesitos da competição, do melhor aproveitamento no geral. Então, se for calcular exatamente méritos, conquistas na temporada, os dois também conquistaram. E eu não estou querendo colocar na balança o valor da conquista de um título, de um levantamento de um troféu, mas eu estou falando de aproveitamento. Espero que o torcedor entenda o que eu estou dizendo. Para mim, a análise ela tem que ser mais aprofundada. Levantar um troféu, o jogador machucou, o jogador vai participar da situação, para mim é uma situação que o torcedor em casa está acompanhando. E aqui eu estou sendo pago para poder dar profundidade ao comentário. E o comentário ele precisa ser avaliado de forma positiva, no aspecto do jogo. Se nós estamos positiva e equilibrada, se nós estamos entendendo que existe um equilíbrio para o jogo desta noite, não é em cima do muro, é em falar, por exemplo, que apesar de uma conquista de um título estadual que o CRB teve, mas o CSA teve a melhor defesa, o melhor ataque, o artilheiro da competição e somou mais pontos em todo o campeonato que o CRB levantou o troféu. Então, se nós analisarmos desempenho, aí sim é onde entra a minha missão aqui, que é desempenho dos times e como os times chegam neste momento. Aí nós vamos entender que as duas equipes chegam numa igualdade absurda para o jogo desta noite e por isso essa tendência muito forte de um jogo de empate ou quem vencer será por placar mínimo, placar apertado no jogo desta noite. Beleza, Viderlan Araújo, 19h55, 19h55, a equipe NN falando direto aqui do estádio Rei Pelé na capital alagoana, jogão de bola dentro de instantes, a seleção NN falando a partir das 20h30 na jornada esportiva através do NN Play Esportes. O Elton Martins, o que esperar desse jogo de hoje envolvendo o CRB e CSA? Boa noite a todos que fazem um futebol show. O que esperar? Caramba, um jogo muito disputado, muito estudado, um jogo complicado para as duas equipes. Quem perde se complica na parte de baixo da tabela, quem ganha respira mais ainda, vai para uma sequência de vitórias e começa a abrir pontos daqueles que estão ali abaixo na zona do rebaixamento. Eu confesso que eu espero hoje um jogo não muito estudado, não muito chato, mas um jogo para cima que a gente possa ver grande futebol, tanto do lado do CRB quanto do lado do CSA. É isso que eu espero. O torcedor também está nessa expectativa. Os torcedores tanto do CSA quanto do CRB estão vivendo momentos de ansiedade, de esperança para ver os times despontarem realmente dentro das 4 linhas. Outra coisa, choveu bastante fim de semana, início de semana, segunda, terça. Hoje a chuva deu uma parada. Então não tenha desculpa que o gramado estava horrível, o gramado estava encharcado, não deu para se jogar um bom futebol. Isso aí para mim vai ser desculpa de balela. Então hoje as duas equipes precisam mais do que nunca vencer ou vencer. Falei ontem, falo hoje de novo. Acho que quem leva uma simples vantagem é o CRB. Elton, você acredita que hoje, pra gente finalizar e jogar o som de novo lá para o estúdio da Rádio NN, que vai ser um jogo onde você vai narrar muitos ou poucos gols? Ou nenhum gol? Caramba, que pergunta difícil é essa? Com muitos gols ou poucos gols? Meu Deus do céu! Cardeal, pegando ali a retrospectiva dos últimos jogos, cara, bom, se for pela retrospectiva,
pouquíssimos gols. Se for pela retrospectiva, quase nenhum gol. Se for pela retrospectiva, um empate de 0-0. Mas repito, eu espero de verdade que saia aí pra qualquer lado, irmão. Hoje, aquilo que sempre fala o Eduardo Cardial, eu sou isso aqui, ó, NN, isso aqui é o meu compromisso de estar narrando gols e gols e gols. CRB ou CSA, que vença, cara, um ou outro de 3-1, 3-2, 4-3, pra ver gols, cara, sabe? Eu acho que o gol é o ápice do futebol, tanto pra quem trabalha aqui na imprensa como a gente, como para o torcedor que paga o seu ingresso, que vem pra Rio Pelé e não vê os times se acovardarem. Meu time se fechou, aí jogou com 3 zagueiros, aí desceu o meio, aí o meio povoou lá atrás e ficou uma barreira humana e ninguém conseguia. Por favor, que hoje seja, sei lá, pra qualquer lado, irmão, 3-2, 4-3, 5-4, por aí. Tá bom, Cardial? Beleza, o Wellington Martins, o Papa Passou tá conosco aqui na Seleção NN, daqui a pouco, direto em definitivo do estádio Rei Pelé, a partir das 20h30, repito, no canal NN Play Esportes, 19h58, tá falado, hein, Tonasso? Muito bem, tá falado, Eduardo Cardial, direto da capital alagoana. Aquele abraço pra você. Daqui a pouquinho a gente puxa novamente o pessoal de lá, né? Porque realmente vai chegando o clima, torcedor participando, galera participando, tá certo? E um abraço pra você, obrigado pelo carinho da audiência. Agora 20h em ponto, 829-9639-8389. Daqui a pouquinho a gente volta falando desse jogaço. Fala, Tony, Cláudio. Você falou aí do nosso telefone para aquele contato do amigo ouvinte. Nós temos aqui alguns recados, hoje textos por aqui. Nós temos por aqui, por exemplo, o recado do nosso amigo ouvinte, que é exatamente o Gilberto. É o charado Gilberto Júnior, né? O Gilberto é a primeira vez que ele entra em contato conosco, está acompanhando a nossa programação. Valeu. Nosso boa noite também. Muito obrigado aí pelo carinho da audiência, pelo carinho da sintonia de Elisael. Ele coloca o seguinte: boa noite a todos. O Asa pode nem pensar em empatar ou perder, tem que ganhar, caso contrário fica fora do G4. Então, na opinião dele, próximo domingo o Asa não pode pensar em outro resultado a não ser a vitória. Também ligada conosco a Fátima, a Maria Fátima, lá na cidade de Coruripe. É a Fátima Santos, mais precisamente Fátima Santos, lá na Rua da Esperança, Alto do Cruzeiro, em Coruripe. Boa noite pra você, Fátima Santos. Boa noite também ao Carlos Ferreira, o popular Carlos Guiné, acompanhando a gente, Alto do Cruzeiro, aqui em Arapiraca, sempre acompanhando a programação do Futebol Show da NN. Muito bem, agora 20h02, vamos ao rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. O programa Futebol Show, tudo sobre o mundo da bola. 20h06, 8h06. Aquele abraço pra você, galera, participando, 829-9639-8389. Participe junto com a gente aqui pelo WhatsApp da galera. Tudo sobre o mundo da bola. Seleção brasileira, Neymar se machucou no treino da seleção brasileira nesta quarta-feira e virou dúvida para enfrentar a Coreia do Sul. O amistoso acontece amanhã às 8h no horário de Brasília e será realizado no estádio da Copa do Mundo em Seul. O lance no qual Neymar se confundiu foi durante um enfrentamento entre reservas e titulares, em uma disputa com Danilo e também aí o Léo, né, do Ortiz. O camisa 10 imediatamente se queixou de dores no pé direito. Quem está no NN Play está vendo aí as imagens e a gente trazendo para você todos os detalhes do Neymar se machucando, né? Logo ao sair de campo, aí o camisa 10 recebeu atendimento médico, Rodrigo Lasma, e demonstratou aí também. Está com muitas dores. Esse é o detalhe, Cláudio Barbosa, sobre o Neymar realmente sentindo dores. Pode ficar fora também, né, Cláudio, com essa contusão aí. É verdade, e amanhã é o jogo, 8h da manhã no horário brasileiro, né? É um amistoso, é data FIFA, é preparatório para a Copa do Mundo. Esse encontro, inclusive, acontece no estádio que vai ser utilizado para a Copa do Mundo. É mais um fator interessante para que os jogadores possam conhecer o estádio da Copa, mas infelizmente para o Neymar, ele sofreu esse pisão durante o treinamento de hoje e passou a ser dúvida para o comandante técnico Tite. E aí observaremos qual será a opção do técnico Tite. Ele pode, de repente, lançar aí o Felipe Coutinho, ele pode lançar o Vinícius Júnior, enfim, ele tem opções
para o caso do Neymar não poder sair jogando nesse amistoso de amanhã que a seleção faz lá na Coreia do Sul, mais precisamente em Seul. Muito bem, tá aí pra você, Cláudio Barbosa, trazendo as principais informações, detalhes aqui também desse jogaço da seleção brasileira. Se tem resenha, se tem galera, tem que ter Pitu, Pitu Mania de Brasileiro, NPDC, Núcleo de Prevenção e Diagnóstico do Câncer, Coringa Forte, como o povo nordestino, seja HD, seja Mega, seja Ops Telecom. PagBet.com, seu site de apostas esportivas. Galera, participe junto com a gente também pelo 829-9639-8389. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações. NN Play Esportes. Aquele abraço pra você, nosso muito obrigado pelo carinho da informação. Agora é CSE encara o Atlético de Alagoinhas, buscando manter o G4 da Série D. Cláudio Barbosa Lopes tem mais detalhes, né, Cláudio? É verdade, hoje o nosso grande Everton Luiz está em recuperação no departamento médico, mas amanhã com o Fedeu estará de volta no batente. E destacando o CSE, temos aí imagens do treinamento, daqui a pouquinho do CSE, essas imagens aí cedidas, inclusive, através da página Paixão Tricolor, do Ítalo Ramon, para quem a gente manda aquele abraço. Em relação ao time do CSE, próximo compromisso, como você bem citou, é diante do Atlético de Alagoinhas. E não é jogo fácil. Esse jogo vai acontecer lá na cidade de Alagoinhas, no estádio Carneirão. Depois de uns dias aí treinando fora do estádio Juca Sampaio, até porque o estádio Juca Sampaio precisava ter o seu gramado poupado em virtude das chuvas, aí o time hoje voltou a trabalhar normalmente lá no estádio Juca Sampaio, sob o comando aí de toda a sua comissão técnica, que tem o Vitor Albuquerque na preparação física, o seu treinador que é o Betinho, enfim, a moçada hoje trabalhou já no estádio Juca Sampaio. A movimentação do tricolorido palmeirense aconteceu lá no Juca Sampaio. O CSE, que tem, evidentemente, a volta de jogadores importantes também para esse compromisso lá na cidade de Alagoinhas, no estádio Carneirão. E atenção, hein? O árbitro para Atlético de Alagoinhas e CSE será Moisés Estevão de Moura Lima. Ele é do estado do Rio Grande do Norte. Ele tem 30 anos e trabalha como professor de educação física. Vem apitando, inclusive, vários jogos importantes, tanto na Série C quanto na Série D. Ele esteve aqui em Arapiraca no dia 1º de maio, onde apitou Asa 1, Sergipe 0, em jogo válido pelo Brasileiro da Série D. E os assistentes são lá da Bahia, Paulo de Tarso Bregal da Gucem. Ele, inclusive, o Paulo de Tarso Bregal da Gucem, é um assistente até de Série A, já trabalhou em jogos importantes da Série A. Ele é fisioterapeuta e tem 40 anos de idade. E o segundo assistente, Carlos Vidal Pereira de Oliveira, de 43 anos, que também vem trabalhando em jogos, inclusive, da Série A. Ele é professor de educação física. Portanto, é pra galera de Palmeiras dos Índios, esse jogo, Atlético da Bahia e CSE, arbitragem do estado do Rio Grande do Norte, Moisés Estevão de Moura Lima, assistente 1, Paulo de Tarso Bregal da Gucem, e o número 2, Carlos Vidal Pereira de Oliveira, de 43 anos de idade. O CSE, que é o 4º colocado na Série D do Campeonato Brasileiro, no grupo A4, entrou no G4 e, claro e evidente, que não vai querer sair, né, Tony? Quem entrou aí no G4 vai querer permanecer. É um jogo difícil, é um jogo complicado. Esse jogo acontece fora de casa, lá no estádio Carneirão, na cidade de Alagoinhas, mas que com certeza o tricolorido palmeirense vai querer um bom resultado lá na cidade de Alagoinhas, lá no interior baiano, para manter-se ali no grupo dos 4 primeiros classificados desse grupo A4 que está embolado. É um grupo que, diga-se de passagem, está embolado. A gente vê aí o Asa com 11 pontos na primeira colocação, o CSE, que é o 4º colocado, tem 10. A diferença é de apenas 1 ponto. Então é todo mundo embolado ali no G4 e, consequentemente, esse jogo fora de casa é de grande importância para o tricolorido. A gente poderia dizer o seguinte: é um jogo onde o CSE tem que buscar pontuar, fazer pelo menos 1 ponto. O que não pode é perder. Tem que fazer aquilo, por exemplo, que o Asa fez lá em Juazeiro. Trazer 1 ponto e aí você tira 2 do time da casa. Pelo menos. Muito bem, não é um jogo fácil não, Cláudio. Mesmo a equipe do Atlético de Alagoinhas sendo o último colocado com apenas 5 pontos, não é um jogo fácil, porque o Atlético de Alagoinhas até agora tem uma vitória, 2 empates e 4 derrotas.
Mas mesmo assim não é um jogo fácil o Atlético Alagoinhas. Aí, diga-se de passagem, foi o campeão baiano, mas agora é outro campeonato, é outra situação, mas o Atlético realmente dentro de casa é muito forte. É nesses detalhes, nesse detalhe que o CSE tem que se apegar também. Mas diga-se de passagem, o CSE também está buscando vários pontos fora de casa, ganhou do Alvinegro, do Asa, né? Então realmente tem que jogar muito lá para conquistar essa vitória, né, Cláudio? E é jogo complicado, até porque, como você bem citou, o time do Atlético, ele modificou muito. É uma equipe que modificou muito o seu elenco. Tony, a gente vai naturalmente novamente ao Repelé, até para liberar a moçada também, e daqui a pouquinho tem o NN Play Esportes, mas eu gostaria de fazer duas colocações aqui que podem até servir de tema também para esse debate aqui comigo, com você, os nossos companheiros lá na capital alagoana no Repelé, o Eduardo, o Viderlan e também o Wellington Martins. É o seguinte, primeiro, o presidente do Conselho Deliberativo do CSA, Rafael Tenório, anunciou na tarde de hoje que está se afastando do cargo por 60 dias. É que ele assume uma cadeira no Senado Federal. Ele, inclusive, já encaminhou a carta aos conselheiros e à torcida, e nesse caso, a vice-presidente Miriam Monte assume o lugar dele, no Conselho Deliberativo do CSA. Rafael Tenório assume a cadeira de Renan Calheiros no Senado Federal, porque ele é suplente e assume a cadeira porque o Renan Calheiros está já se afastando por conta da campanha eleitoral, tem todo esse processo de participação. O outro ponto que eu gostaria de colocar é o seguinte: eu fiz um levantamento hoje, umas observações em relação aos 4 clubes de Alagoas que participam do Campeonato Brasileiro, nas séries B e D. Apenas o CSA não mudou de técnico. Mozart Santos é treinador do CSA desde a temporada passada. O CRB começou com o Alan Al, passou para o Marcelo Cabo e hoje está no comando do Daniel Paulista. O CSE começou com o Marcelo Buarque, foi para Alisson Dantas e depois do Alisson Dantas agora está no comando do Betinho. O Asa começou justamente no comando do Celso Teixeira, passou para o Renatinho Potiguar, depois do Renatinho Potiguar veio o técnico Maurício Copertino e agora definitivo, ou seja, foi efetivado no cargo o J. Guerreiro, ou seja, Asa, CSE e CRB efetuaram várias trocas de técnicos e o CSA, o único que mantém o seu comandante desde a temporada passada, Tony Lima. Muito bem, tá aí pra você, são os detalhes aí realmente do CSE, do Tricolorido de Palmeiras dos Índios, grande jogo, vamos direto à capital, é isso? Galera tá com a gente, Eduardo Cardeal tá mais uma vez aí com a gente para esse grande clássico, a bola rola às 21h30, direto do estádio Rei Pelé, o Trapichão. Eduardo Cardeal, tem mais informações, detalhes? Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai trazer Eduardo Cardeal trazendo mais detalhes também aí do estádio Rei Pelé, e a gente já debateu muito sobre esse jogo, né, Cláudio Barbosa? Os meninos já trouxeram aí o Wellington Martins, o Elton Martins, o Viderlan Araújo, já falaram sobre esse grande confronto aí nesses exatos momentos a gente tá acompanhando as imagens. Fala, Cláudio. Diga aí, Tony, manda as ordens. Beleza, boa noite pra você, Canhão. Beleza, parceiro, manda aí, tudo certo? Inclusive passando esse toque aí, Canhão, você que é um cara que acompanha todas as informações, é um cara atualizadíssimo, tava comentando aqui com o Tony, um balanço... O pau tá cantando aqui do lado de fora, viu? É nada. O bicho tá pegando. A bomba, a polícia, tudo, meu irmão. Lamentável, o pau tá comendo aqui no lado de fora, meu amigo. Ô Viderlan, é o seguinte, dos 4 clubes que disputam o Campeonato Brasileiro representando Alagoas, apenas o CSA, que entra em campo daqui a pouco com o CRB, não trocou de técnico. Tem o Mozart Santos desde o ano passado. CRB, a gente comentava aqui, começou com o Alan Al, passou para o Marcelo Cabo e hoje está com o Daniel Paulista. CSE, que está na Série D, começou com o Marcelo Buarque, foi para Alisson Dantas e hoje está com o Betinho. O Asa começou com o Celso Teixeira, depois Renatinho Potiguar, depois o Maurício Copertini e agora efetivado o Jota. A gente fazendo um balanço aqui dos 4 clubes de Alagoas no Campeonato Brasileiro, em 2 séries, no caso que é a B e a D, apenas o CSA é o que mantém técnico desde a temporada passada. E o CSA vem tentando respeitar essa situação com o Moza. Eu não vejo, sinceramente, o Moza balançando no comando técnico do CSA neste momento.
E quando vocês me provocaram semana passada, né? Ah, Viderlan, mas se não ganhar do Novo Horizontino, como fica a situação do Moza? Não vejo sinceramente, a não ser que ele entregue. Que ele chegue depois do jogo e venha entregar, né? Que aí pega todo mundo numa situação de surpresa. Mas não se cogita, pelo menos nesse momento, a saída do Moza Santos não, no CSA. Acho que é um técnico que tem um respeito da diretoria. Ele, inclusive, com a chegada do Felipe Ximenes, tem sido um diálogo muito amistoso entre os dois, para poder ficar mais fácil essa dinâmica no trabalho do Centro Esportivo Alagoano. Ele disse isso depois do jogo contra o Novo Horizontino, enalteceu esse diálogo que tem sido um diálogo bem profissional, mas porém muito aberto, muito franco com o Felipe Ximenes, que é o executivo de futebol da equipe, e acho que essas situações só fortalecem a ideia de continuidade do trabalho do Moza. E eu gosto disso. Não vou dizer que não gosto, não. Eu não gosto de equipe que fica mudando de técnico de 3 em 3 rodadas. Aqui no futebol brasileiro, a cultura é exatamente essa. E quando o Cláudio traz esses números, são números que seguem uma tendência do futebol brasileiro. O que é uma cultura errada, eu acho que é uma cultura imediata, imediatismo puro e muito mais tomadas as decisões no calor da emoção do que na razão. Porque se você avalia um trabalho, eu diria que todo profissional ele precisa de tempo para poder ter esse trabalho, e os respeitos às individualidades passam longe nesse momento. O tempo de resposta, por exemplo, do Wellington Martins para ser o narrador pode ser um tempo diferente do Tony para poder narrar, porque são seres humanos, cada um tem seu tempo. O tempo de passar os conhecimentos, se vocês tivessem que ensinar a narração para alguém, o tempo para assimilar esses conhecimentos, e aí quando entra a participação de um técnico e um jogador de futebol, é um aprendizado. O técnico ensina um jogador de futebol a praticar aquilo que ele enxerga que é o certo no futebol, que é o melhor para aquele momento. E muitas vezes o jogador não acompanha. Então eu vejo que os dirigentes, eu não vou colocar todo mundo na mesma panela aqui, mas eu diria que a maioria dos dirigentes brasileiros, eles são muito mais torcedores do que realmente dirigentes, quando deveria assumir o posto na base do equilíbrio. Muitos têm medo de retaliações, muitos têm medo de pressão de torcida, muitos querem jogar pra galera, quando chega nos momentos de derrota e diz assim, vamos demitir o técnico porque aí vamos mostrar que estamos tomando providência. E aí eu acho isso uma tremenda sacanagem, porque se eu fosse técnico de futebol, sinceramente, eu não ficaria em cima do muro como os técnicos fazem, não. Sabe por que os técnicos ficam em cima do muro? Porque eles esperam um dia voltar para poder comandar as mesmas equipes que estão sendo demitidos hoje, porque a rotatividade no futebol brasileiro é tão grande, e o exemplo é o próprio Moza. O Moza saiu do CSA na temporada 2020 para 2021 e voltou no ano passado, menos de um ano, quando o CSA rodou atrás de um monte de técnico aí que não deu certo e trouxe o Moza. O Argel passou pelo CSA 2 vezes também. Então o cara, quando sai de um clube, sai pianinho. Lembro do Roberto Fernandes quando saiu do CRB numa briga com o ex-presidente do clube e hoje deputado estadual Marcos Barbosa, também uma confusão absurda. E depois voltou pro CRB. Então os caras, eles não botam a boca no trombone, não jogam merda no ventilador, porque sabe que daqui a pouco estarão de volta nas equipes que eles estão sendo demitidos hoje. Numa situação como essa, o treinador abrisse o bico e dissesse, olha, tô saindo, mas o meu trabalho não foi reconhecido porque aqui faltava comida, porque faltava condição de treinamento, condição boa, porque tinha jogador que chegava cheio de cachaça para poder realizar treinamento e aí respingou no meu trabalho porque ele não rende. Aí a situação realmente ficaria clara, mas o grande problema é que os caras, eles não têm esse perfil. Eles mantêm o princípio ético da coisa. E aí as coisas no futebol brasileiro são tratadas como normais. Eu não vejo, por exemplo, demissão de técnico como uma situação normal. Se você me perguntar, o planejamento do Asa foi certo, Cláudio Barbosa? Não foi. Não foi. Vai dar certo daqui pra frente, aí só o tempo dirá. Torço que passe a dar. Torço muito que passe a dar. Mas manter, por exemplo, a condição, e eu entendo que o Asa não foi o único culpado na temporada pela quantidade de técnicos que passaram no clube. O Celso Teixeira foi embora porque recebeu uma proposta. O Copertino, que estava aí agora, foi embora porque recebeu uma proposta. Então isso vai acima da instituição, de qualquer planejamento da diretoria. Mas os outros que vieram um dia, passaram 2 jogos e foram embora, aí é quebra de planejamento clara. Do CSE nem se fala. Quando trouxe lá o Buarque, o Carioca, para poder comandar a equipe no início do ano, nós já sabíamos que isso poderia acontecer. Já sabíamos que isso poderia acontecer. E no caso do CRB, a ideia do Marcelo Cabo já era uma ideia que o Marcelo sempre foi visto
com muita eu não vou dizer assim que na maioria, mas ele nunca foi essa unanimidade como se pensa o Marcelo Cabo no Clube de Regatas Brasil. Sempre foi um técnico que foi criticado, contestado em alguns momentos. Então é aquela ideia do prata da casa. Hoje o Marcelo Cabo ele é visto aqui em Alagoas como um técnico prata da casa. Que se vier para CSA e CRB, é um técnico que está aqui hoje, mas se mandar ele embora, fica mais fácil porque ele já tem casa aqui, já mora aqui em Maceió, então já está tudo certo. Então essa falta de critério que muitas vezes se coloca para poder manter os técnicos ou demitir os técnicos no Brasil, não era para nós estarmos falando de números como esse, Cláudio. Você observa na Europa, cara, você pega técnicos, não existe essa rotatividade, esse número de técnicos demitidos como tem no futebol brasileiro. O futebol brasileiro é um absurdo, cara. Os caras demitem técnico de 3 em 3 rodadas, de 2 em 2 rodadas. É uma coisa totalmente desrespeitosa. E muitas dessas situações só ocorrem porque os técnicos se calam, porque o sindicato também não defende nada e que as coisas continuam acontecendo em cima da paixão, em cima da emoção, e nunca as decisões são tomadas, na maioria das vezes, pela razão, pelo equilíbrio, pela razão. Muito bem, tá aí pra você o Viderlan falando direto da capital alagoana, Cláudio Barbosa. Bom, e o detalhe é o seguinte, quero abraçar aqui e mandar um recadão para o Marrom, que tá curtindo a gente lá em Coité das Pinhas. Aquele abraço pra você, município de Palmeira dos Índios. E ele ainda lembrando mais um técnico, que realmente são tantos treinadores, que teve mais um que eu esqueci aqui na passagem de informações do CSE. Foi justamente o Luiz Carlos Cruz, que foi lá para o Coruripe, mas teve aí um problema relacionado a registro e ele não pôde permanecer no Coruripe. Então, realmente, no CSE teve Marcelo Buarque, teve justamente Alisson Dantas, Luiz Carlos Cruz e agora, ultimamente, o Betinho. Um abraço aí para o Marrom e a todos lá na cidade de Palmeira dos Índios acompanhando a gente. Muito bem, galera de Palmeira dos Índios sempre ligada a curtir a nossa programação. Lembrando daqui a pouco, assim que sair a escalação de CSA e CRB, a gente vai passar para você aqui para trazer todos esses detalhes. A gente já conversou muito sobre a questão do CRB e CSA, é um grande clássico, Cláudio Barbosa, e a gente trazendo mais detalhes, sobre esse jogo aí. Realmente será um grande jogo. Eu acredito muito no empate aí, Cláudio. Eu acho que esse jogo tem cara de empate, embora que a necessidade hoje seja um pouco diferente. Tanto CSA quanto o Clube de Regatas Brasil, eles precisam vencer, porque eles estão fora da zona de rebaixamento, mas ainda estão numa área de risco, ou seja, ali bem próximos à zona da degola. Então, por isso mesmo, eu vejo dessa forma. Pode acontecer aí uma surpresa, de repente alguém sair na frente, garantir uma vitória interessante, uma vitória importante. Mas é o típico jogo que a gente observa o seguinte: pode acontecer um empate tranquilamente entre as equipes do CSA e do CRB. Não será novidade alguma se houver um empate. Muito bem, 20 horas e 26 minutos e a gente já falando também, Cláudio, dos primeiros 4 e dos últimos 4 aí do Campeonato Brasileiro da Série B. Cruzeiro, Vasco da Gama, Bahia, Sport agora. Grêmio correndo por fora. O Cruzeiro disparando aí com 22 pontos. Vasco da Gama joga contra a equipe do Grêmio. Se o Grêmio vencer, aí entra aí no G4, dependendo muito de Sport e Bahia também, né, Cláudio Barbosa? E esse jogo de amanhã, Vasco e Grêmio, ele tem mais um adendo. Há uma pressão danada no Rio Grande do Sul no trabalho do Roger Machado. De repente, se acontecer do Vasco vencer, Roger Machado, ele está sim balançado lá no Grêmio. Diretores do Grêmio, já existe uma divisão aí, tem gente no próprio Grêmio que já defende uma revisão do trabalho, né, do Roger Machado. Enfim, há uma pressão danada já para cima do experiente técnico Roger Machado do Grêmio. A situação no Vasco deu uma tranquilizada, mas a situação do Grêmio não está nada tranquila, Tony. Muito bem, tá aí pra você na tela do NN Play: Cruzeiro, Vasco, Bahia, Botafogo, Grêmio, Novo Horizontino, Operário, Sampaio Corrêa, Londrina, Chapecoense, CSA na 11ª, Brusque, e na 13ª aí a equipe do Clube de Regatas Brasil. Hoje tem clássico pra você no estádio Rei Pelé, na capital alagoana. Vasco encara a equipe do Grêmio amanhã em São Januário às 20 horas. Hoje joga CRB e CSA, né? Lógico, a gente já discutiu muito sobre esse jogo que acontece daqui a pouquinho com transmissão exclusiva do NN Play Esportes. Galera que tá com a gente aqui na NNFM, vai correndo pra lá também
para o NN Play Sport, que a jornada acontece daqui a pouquinho, às 20h30, a mais ou menos 3-4 minutos. A bola rola às 21h30, tá certo? E um abraço aqui para o Sandro Nunes, está acompanhando ao lado do pai dele, como sempre, lá no Povoado Tabela, em Craíbas. A comunicação aqui do Futebol Show da NN. Beleza, e agora a gente indo para a tabela, ao lado de baixo da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série B, Cláudio Barbosa e Ituano, Criciúma, Ponte Preta já aí na 16ª colocação e a zona de rebaixamento, Náutico, Tombense, Vila Nova, Guarani, são os 4 últimos aí na zona de rebaixamento, mas também empatado, né? Náutico, Ponte Preta e Tombense, e também o Vila Nova, todo mundo com 9 pontos. Eu vejo 2 surpresas aí. Tombense, esperava mais desse time, e também a equipe do Guarani, que ano passado disputou até a última rodada o acesso. Pra mim, me surpreende sim essas 2 equipes nessa zona de rebaixamento nessa temporada. Muito bem, pra você, Cláudio Barbosa, Sport ou Ponte Preta? Pode deixar a mão na tela ali pra gente discutir agora realmente essa classificação e esses jogos também. Ponte Preta ou Sport, quem vence aí? Esse jogo Esse jogo vai ser onde? Na ilha? Vai ser na Arena Pernambuco. Na Arena Pernambuco. Na Arena Pernambuco. Rapaz, esse jogo é chato, né? Vai ser um jogo chato porque o Sport precisa do resultado. A Ponte também precisa. Colocado, né? O Sport Recife. Exatamente. E o trabalho do Gilmar Dalpozo já começa a ser também contestado, já começa a ser cobrado. A Ponte precisa vencer, por quê? Porque ela tá na 16ª colocação ali e precisa somar pontos, né? Somar pontos, mas senão eu acho... entra na zona de rebaixamento. Eu acho que dá Sport. Pelo fato do jogo ser em Recife, eu acho que dá Sport. Guarani e Vila Nova, pra você, Cláudio Barbosa. O Vila Nova, esse último empate dele com o Grêmio deu Vida Nova ao Vila. E o Guarani é o último colocado, precisa vencer de todo jeito. De todo jeito. Mas o jogo é na casa do Guarani, não é isso? Exato. Aí em Campinas, o Brinco de Ouro da Princesa. Eu acho que dá Guarani. Muito bem, Guarani e Vila Nova será um grande jogo, jogaço aí. Realmente a equipe do Vila. Isso é praticamente assim, vamos dizer, jogo de 6 pontos. Porque jogo de 6 pontos. O Vila é o 19º e o Guarani o 20º. É jogo de 6 pontos. É o último contra o penúltimo, né? Penúltimo. E quem perder fica numa situação ainda mais complicada do que já tá. A situação muito difícil aí. Chapecoense e Londrina, Cláudio Barbosa. Chapecoense tá aí na 10ª colocação, Londrina na 9ª, todo mundo com 11 pontos. Jogo da região sul, um do Paraná e o outro de Santa Catarina. Jogo pra empate. Jogo pra empate aí, também acredito nisso. Operário e Cruzeiro, jogo será no Germano Kruger. Apesar de ser lá da Cruzeiro. Vai ser Cruzeiro, né, Cláudio? O Cruzeiro tá bem, hein? Muito bem na fita, muito bem. Tá disparando, tem 22 pontos aí. Tá beleza. Muito bem. Muito bem. Tem Novo Horizontino e Sampaio Correia. Cláudio Barbosa, Sampaio Correia tá aí brigando também na 8ª colocação. Tem apenas 11 pontos. Novo Horizontino jogou contra a equipe do CSA, perdeu e tá na 6ª colocação, 13 pontos. Boa equipe essa equipe do Novo Horizontino. O técnico Alan Al ajustou a equipe, mas Sampaio Correia também é aquela equipe teimosa. Mas jogando em casa, o Novo Horizontino é um adversário complicado. Eu acho que dá o time de Novo Horizonte. Muito bem, time de Novo Horizonte. Joga no Jorge Ismael de Bias. Muito bem, agora trazendo para vocês as informações agora de Bahia e Criciúma. Bahia tá aí brigando para o acesso à Série A, elite do futebol brasileiro. É o 3º colocado. A equipe do Criciúma vem correndo por fora, tá na 15ª colocação, Cláudio Barbosa. Eu acho esse time do Criciúma limitado, na realidade é essa. Criciúma é um time que ele é guerreiro, é aquele time de muita vontade, mas tecnicamente falando, é um time que tem suas limitações. Pelo fato do jogo ser em Salvador, acho que o time do Guto leva essa daí, o Bahia ganha. Beleza, será na Arena Itaipava, Ponte Nova. Muito bem, agora Brusque e Náutico. O Brusque tá ali, né? Naquele pelotão do meio ali, na 12ª colocação, com o CRB empatados na pontuação. E o Náutico é o primeiro aí da zona de rebaixamento, Cláudio Barbosa. E 2 times complicados, 2 times fracos. Isso é mais um empate? É mais um empate. 2 equipes limitadas, tecnicamente falando. Beleza, tá aí pra você, Tombense e Itu. Aí a gente vai trazer, tem Tombense e Ituano, né? A gente vai trazer pra você aí os detalhes também. O Tombense tá na 18ª colocação e Ituano na 14ª, Cláudio. E o interessante de tudo é que a Tombense, ela não perde, mas também não ganha. É o time que mais empata, é mais detalhe, um empate. Né? É mais um empate. Tem esse detalhe. Joga no Soares Azevedo, o jogo é sábado. Essa rodada que começou agora, esse meio de semana, termina sábado, Cláudio Barbosa,
todos esses jogos aí. Sábado tem essa rodada no Novo Horizontino. E Sampaio, Bahia, Criciúma, Brusque, Náutico e também Tombense e Ituano. Jogo que essa rodada acaba sábado às 19 horas. Cláudio Barbosa Lopes. É verdade. Eu quero mandar aqui uma boa noite para o nosso amigo Marquinhos, é o Marcos da Quentinha. Grande torcedor do Asa e torcedor também da equipe do Botafogo lá do Rio de Janeiro. Um abraço, Marquinhos. E ele perguntando sobre o Júnior Viçosa. Fica ligado, porque daqui a pouco a gente recebeu aqui um relatório do DM do Asa, que está sendo avaliado, e daqui a pouquinho nos destaques finais do Alvinegro a gente vai comentar sobre a arbitragem, quem vai apitar o jogo do Asa no domingo aqui em Arapiraca, como está a questão do DM, tudo isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Muito bem, tá aí pra você, Cláudio Barbosa, trazendo pra gente tudo sobre o mundo da bola, galera. O WhatsApp tá aí, 829-9639-8389, galera sempre participando, seja HD, seja Mega, seja Ops Telecom, PagBet.com, seu site de apostas esportivas. Pitu, se tem resenha, se tem galera, tem que ter Pitu, Pitu Mania de Brasileiro, NPDC, Núcleo de Prevenção, Diagnóstico do Câncer, Coringa Forte, como o povo nordestino. NN Play, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, estamos juntos também pelo NN Play Esportes, a bola rola daqui a pouquinho no NN Play Esportes, tá certo? No nosso canal 2, galera, isso mesmo, nosso canal 2 vai rolar pra você direto a imagens exclusivas aí, tá certo? Do Trapichão, a bola vai rolar pra você daqui a pouquinho. O torcedor do CSA já está marcando presença, do CRB também. Segundo o Viderlan, tá tendo bronca, viu? Na entrada do Trapichão, a gente vai colher as informações e vai trazer pra você daqui a pouquinho, tá certo? 20h34, vamos ao rápido intervalo e a gente volta já já. Programa Futebol Show, tudo sobre o mundo da bola. Muito bem, estamos de volta no programa Futebol Show, seu programa diário das 19 às 21, 20h40 agora, 20h40, abraço pra você, obrigado pelo carinho da audiência em nome de Pitu, NPDC, Coringa e PagBet.com, Ops Telecom, PagBet.com, estamos juntos, galera, aquele abraço pra você, obrigado pelo carinho da audiência. Estamos juntos trazendo pra você todas as informações. Cláudio Barbosa Lopes tem mais detalhes. Isso, e daqui a pouquinho, inclusive, vamos falar também do CSE que viaja lá para o interior da Bahia. Vamos trazer agora mais informações do time alvinegro arapiraquense, o time do Asa, que tem um jogo importante no próximo domingo em Arapiraca, vai encarar Juazeirense. O jogo está marcado para acontecer no horário das 16 horas no estádio Coraceira Mata Fonseca. Como foi citado pelo presidente Igor Rafael no comecinho do programa, o valor do ingresso R$25 no dia do jogo, porém se comprar antecipado, o torcedor paga mais barato. Evidentemente, vai pagar o valor de R$20. Então é muito importante essa participação do torcedor, levando também donativos para essa campanha que está sendo feita, campanha importante para auxiliar essas pessoas que infelizmente foram vítimas aí, estão aí com problemas por conta das chuvas. Inclusive o jogo Asa e Juazeirense será apitado, terá como árbitro Matheus Delgado Candançan. Ele é engenheiro civil, tem 23 anos de idade e é de São Paulo. O último jogo que ele apitou de destaque foi Vila Nova 1, Tombense 1, na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele será auxiliado pelos alagoanos Juan Luiz de Barros Silva e também pela Ana Paula dos Santos. Nós estamos agora, Tony, em linha direta com o Rogério Siqueira. Ele é diretor de futebol da Agremiação Esportiva Arapiraquense. Nós falamos a respeito de algumas questões ligadas principalmente aos valores que serão aí colocados à disposição pelo governo do estado, nessa questão do patrocínio, cerca de 1,5 milhão, mas existem ainda aquelas situações das certidões, e para isso há o entendimento da direção do Asa com a análise contábil, ou seja, com o seu analista de contabilidade, para que haja essa renegociação de débitos, principalmente com órgãos públicos. E recentemente houve um encontro do Rogério Siqueira com o Luiz Marinho para tratar dessa questão. Rogério Siqueira, inicialmente, boa noite. Como está esse trabalho que está sendo feito diretamente com o pessoal da contabilidade para que essas certidões elas venham a ser liberadas? Boa noite, diretor de futebol, Rogério Siqueira. Boa noite, Claudinho. Boa noite, Tony. Boa noite a todos nos estudos. Boa noite aos ouvintes da NN. Realmente, na verdade, desde que chegamos ao clube, não só na preocupação da parte do futebol, como tentando ajudar o Igor de um a todo na gestão, né? Como minha formação é contábil,
Então eu tenho bastante propriedade nesse assunto também, e a gente sempre soube das dificuldades do Asa nessa parte de passivos, né? Dificuldade com as certidões, né? Por isso que a gente tem um planejamento em paralelo, tanto da parte jurídica nossa, né? À frente do Dr. Maico, que é o nosso vice-presidente jurídico, né? E também junto dele tem vários outros advogados que a gente poderia destacar aqui vários nomes, mas tem todo um comitê preocupado nessa parte de a gente resolver todas as certidões, né? E chegou também para ajudar o nosso time, o analista, nosso consultor contábil e contador também do clube, que é o Luiz Marinho. A gente já agradece de antemão e conseguiu nas esferas negociações realmente bastante significativas, né, nos nossos débitos. Inclusive algumas negociações já foram feitas e outras também serão, né, faltando apenas alguns ajustes, mas nós vamos conseguir sim todas as certidões, né, para a gente poder dar sequência em alguns recebimentos e acabar com outros bloqueios que também existiam, né, porque não só tem esse contrato do governo do estado, como também um contrato com a prefeitura, né, que o prefeito Luciano Barbosa também já sinalizou positivo e vai nos ajudar também. Então, com isso a gente vai não só fortalecer o clube na parte das 4 linhas, como toda uma reestruturação da parte financeira também do clube, né, e o resgate do nome do clube, da idoneidade do clube, que é uma coisa muito, muito importante, né, e está como meta principal na nossa gestão. E, inclusive é importante a gente citar, a gente fala muito da questão de patrocínios, mas é interessante também citar que o Asa ano que vem está com o calendário cheio. Ele tem pré-Copa do Nordeste, ele tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro, aí se subir, Série C, se não subir, Série D, ok. Aí tem algumas competições que tem cotas, que é o caso da pré-Copa e o caso da Copa do Brasil. O Asa também precisa dessa liberação para receber essas cotas. É importante a gente esclarecer isso também ao torcedor, não é isso, Rogério? É verdade, Cláudio. Na verdade, sem as certidões e com os problemas trabalhistas, atrapalha toda e qualquer gestão, né? Então não adianta, tem que ter um planejamento, a gente precisa resolver essa parte financeira do clube, né? Existem outros embrólios também que estão para sair, como da sede social também, existe uma negociação e uma conversa em paralelo com os atuais donos, entre aspas, da sede, que foram os arrematadores, né, porque está na justiça ainda, e existe a possibilidade também desse recurso. Então nós temos um planejamento para até o final do ano o Asa está trilhando os novos horizontes, e uma das nossas grandes metas dessa gestão é limpar o nome do nosso alvinegro. Inclusive essa questão da sede, você acabou de tocar num ponto interessante. A gente já ouviu falar, inclusive, que existe a possibilidade de um comum acordo, claro, com a anuência da Justiça entre Asa e os arrematadores, para que haja negociação da sede e, naturalmente, com a negociação da sede, os valores, digamos, 50% para o Asa, 50% para os arrematadores. Existe realmente essa possibilidade? Como está essa questão referente à sede social do Asa, Rogério? Olha, na verdade existe uma conversa em andamento, né, com a outra parte, e a gente sempre busca a melhor solução para o nosso clube, né? Então a gente, na verdade, não existe um percentual definido, né? Existe sim uma causa que está na justiça, e justiça a gente sabe que ela é demorada, ela é branda. Há quantos anos está essa questão da sede, né? Então a gente procura uma solução que seja bom para ambas as partes, né, para que a gente possa seguir a nossa vida e eles possam seguir a deles também.
né, e a gente possa solucionar todos os problemas financeiros do clube, não só com esse valor que pode entrar da parte da sede, como os patrocínios que tem entrando e os parceiros que têm nos ajudado, né, os nossos patrocinadores também. A gente tem que agradecer a cada um, porque eu vou te falar, Cláudio e Tony, onde quer que a gente chegue, as portas sempre são abertas para o nosso alvinegro. Isso é uma coisa muito gratificante, sabe? Eu sou vendedor há mais de 20 anos e digo que uma das coisas mais fáceis de vender é o Asa, porque o Asa tem um nome Brasil afora que leva o nome de Arapiraca junto, né? Então isso é muito gratificante para todos nós. Muito bem, Rogério, boa noite para você, Tony Lima aqui. Realmente boa noite, Tony. É muito gratificante quando a gente ouve isso. Eu quero desde público aqui parabenizar você realmente pelo empenho à frente da agremiação arapiraquense. Nós conversávamos agora há pouco também com o Igor, falando sobre todos os detalhes, sobre o jogo de final de semana e realmente sobre a questão de angariar esses recursos aí do governo do estado de Alagoas. O governador Paulo Dantas, quando veio aqui, a cidade de Arapiraca deixou bem claro essa questão dessa ajuda, que será muito, mas muito bem-vinda mesmo. Mas por outros meios aí, a gente sabe também que vocês estão procurando sanar algumas dívidas, alguns débitos que não são poucos e não é fácil realmente, a gente sabe muito bem. Eu também sou da área contábil, também entendo muito bem como é que é essas questões e principalmente essas certidões aí de FGTS, de INSS são muito problemáticas, não é isso, Rogério? Boa noite. É verdade, Tony. Boa noite. Só deixando claro que a questão do Estado não é uma ajuda, e sim um patrocínio. Isso. Né, um patrocínio que o nosso projeto foi posto lá, assim como os dos clubes da capital, né? Inclusive o pessoal da capital já até recebeu. A gente agradece aqui a sensibilidade do governador Paulo Dantas, né, junto com sua equipe. A gente agradece ao deputado Breno Albuquerque, que foi esse canal, né, e também ao nosso conselheiro, o desembargador Totinés, que foram os viés para a gente chegar até o governador, mas a gente apenas reivindicou algo que de direito do clube, né, porque o valor foi um valor realmente que é pago pelo serviço prestado, porque o Asa desde o início do campeonato sempre vem propagando também a parceria com o governo do estado, e está todo dentro de um projeto que foi entregue na Secretaria de Esporte, né? Também o secretário Charles Herbert, né, que tem dado toda a atenção para a gente manda também um abraço para ele, né? Mas fica muito claro que não é uma ajuda, até mesmo porque o Asa não precisa de ajuda, o Asa é uma viés de mão dupla, então o Asa, quem acredita no Asa, quem patrocina o Asa tem seu retorno de mídia, tem o seu retorno de know-how, porque é sempre positivo agregar um nome, quer seja do estado, quer seja do município, quer seja de empresas privadas, para um nome tão forte como o nome do Asa de Arapiraca. Muito bem, perfeito mesmo. Então esse patrocínio realmente vindo é muito importante para a equipe do Alvinegro Arapiraquense. São várias novidades que você está trazendo aí para a equipe do Asa. Em breve, aí a gente sabe, lógico, o Moraes não pôde vir, mas em breve pode vir algum outro nome aí de destaque? Sim, nós estamos bastante atentos no mercado, né? Como eu já falei em outras oportunidades, é um mercado muito difícil no momento, porque os jogadores que nos interessam estão em atividades, né, e às vezes com salários diferentes do que a gente pode pagar. A gente está bastante atento também na janela internacional, né, mas essa janela internacional ela só vai abrir ali final de junho, início de julho, então a gente já deve estar ali faltando umas 3 rodadas apenas da fase final classificatória, mas a gente está atento em todas as situações, né, para trazer mais umas, uma, 2 ou 3 peças chaves aí, que tem que ser pontual para estar somando junto com o nosso elenco, para estar chegando forte nessa fase do mata-mata, né, onde a gente precisa ganhar 3 mata-mata para ter o acesso e 5 mata-mata para ser campeão brasileiro. Muito bem, Rogério, mais uma vez, muito obrigado por sua participação aqui na NNFM, no NN Play. Seja bem-vindo sempre. Os microfones estão sempre à disposição.
Eu que agradeço, Tony, a você, ao Claudinho, a todos que fazem a NN, o Cardeal também, enfim, todos aí, um grande abraço e estamos sempre aqui de pé e a ordem para vocês precisarem. Muito bem, tá bom, tá certo, tá aí pra você, Rogério Siqueira, diretor de futebol do Alvinegro Arapraquense, falando com a gente aqui, falando tudo sobre o Alvinegro, Cláudio Barbosa. É verdade, eu quero aproveitar e mandar um abraço aqui pra eles que estão acompanhando a gente, William Lira na cidade de Feira Grande, também o Laércio na Massaranduba aqui em Arapiraca e o Everaldo da Lagoana, tá ouvindo a gente lá na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Um abraço aí pra todo mundo. Em relação ao time do Asa, hoje treinou em Taquarana, até para preservar o gramado do Coraci da Mata Fonseca, o time treinou em Taquarana e alguns jogadores, senhor, estão aí no departamento médico, naquela de avaliação. Por exemplo, Anderson Feijão, ele faz sempre aquele preventivo em relação ao pé direito. Ele já participou já de 2 partidas, entrou no segundo tempo do jogo contra Jacuipense, saiu como titular no jogo lá na cidade de Juazeiro, deve naturalmente voltar a ser titular nesse próximo compromisso que tem a equipe do Asa diante da Juazeirense, novamente sendo aqui em Arapiraca, mas no DM fazendo sempre aquele preventivo também na questão do pé direito. O Renan Rinaldi, que é o goleiro, ele apresentou um abscesso na região do calcâneo, o osso ali do pé e tal, também está sendo aí avaliado. Outro jogador que passa aí também por avaliação no DM é o Viçosa, que sentiu durante o aquecimento lá em Juazeiro a questão do tendão de Aquiles do pé direito. Está sendo avaliado, mas deve ficar à disposição para o compromisso do final de semana. Mas também no DM fazendo aquela avaliação que é muito importante, meu caro Tony Lima. Muito bem, tá aí pra você, Cláudio Barbosa, trazendo pra gente todas as informações do Alvinegro Arapiraquense, que joga domingo contra a Juazeirense às 4 da tarde. A bola rola no estádio Coraci da Mata Fonseca, aqui na cidade de Arapiraca. Olha, o Coritiba é o dono da melhor campanha como mandante da Série A, com 100% de aproveitamento, mas é também o terceiro pior como visitante. Com 1 ponto conquistado até aqui, o Coritiba fez 4 jogos fora, com um empate Atlético Mineiro e 3 derrotas, Santos, Avaí e Atlético Goianiense. O Alviverde tem a chance de quebrar esse jejum como visitante no sábado, quando encara a equipe do Ceará, o Vozão, às 19 horas no Castelão. Suspensos o lateral direito Matheus Alexandre e também o centroavante Léo Gamalho fica fora desse grande confronto. E ele, Léo Gamalho, falou sobre o carinho que tem recebido do torcedor do Coxa. Ele que já passou pelo Alvinegro também, Léo Gamalho. Isso aí só me motiva, me deixa contente pelo torcedor estar reconhecendo, né, meu trabalho, da minha equipe, dos jogadores que estão aqui conosco, né. Eu acho que a gente vem desde o ano passado passando por bons momentos, a gente muito mais venceu do que teve revés, então o torcedor acaba tendo um carinho, me sinto muito bem jogando aqui no Couto Pereira. A torcida também, desde o momento que foi liberada para a torcida voltar aos estádios, tem sido fantástica a performance que o torcedor tem em todos os jogos de nos apoiar. É uma forma que a gente tem de agradecimento, se doar dentro de campo. Então eu agradeço, mando um abraço fraterno a cada torcedor que tem acreditado na gente, que tem apoiado, e só fico feliz que um dia, quando criança, né, também gostaria de ter esse carinho torcedor, e é o que eu tenho tido aqui. Muito bem, tá aí pra você, Cláudio Barbosa. Léo Gamalho, hein, Cláudio? Até que interessante, eu conversava aqui com o Marco Aurélio, vendo aí o Léo Gamalho falando, e 2 jogadores que passaram no Asa hoje são destaques aí no Coritiba. Aleph Manga, que atuou também pelo Coruripe, depois atuou aqui no Asa, e o Léo Gamalho. Então 2 jogadores que hoje compõem a equipe do Coritiba. E uma curiosidade para esse próximo jogo: o Léo Gamalho não joga, ele está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Quem é que volta? O Aleph Manga, que estava suspenso no jogo anterior. Então, um não vai jogar e o outro está voltando. Mas 2 jogadores bem conhecidos do nosso futebol alagoano, Tony Lima. Muito bem, tá aí pra você, Cláudio Barbosa. A equipe do CSA já tá definida. Vou passar aqui pra vocês na íntegra pra todos. Goleiro Marcelo Carné, número 2, Lucas Marques, 13, Wellington, 33, Lucão, 26, Diego Reinan, 5, Giovani, 15, Giba Santos, 97, Lourenço, 21, Marco Túlio, 9, Lucas Barcelos e 99, Rodrigo Rodrigues.
Esse é o time da equipe do CSA, tá aí pra você, Cláudio Barbosa. Fechadinho. Fechadas, equipes. Na verdade, o CSA vem sempre com essa equipe, né, Cláudio? Sempre mudando. No jogo passado até que ele abriu um pouco mais a equipe, mas nesse jogo, pela ausência do Gabriel, falta aí um articulador, a gente vê um time mais fechado. Ele coloca o Giva, coloca o Giovani, ele coloca aí exatamente 2 volantes, quer dizer, fecha mais o time ali pelo meio. Quem é aquele jogador que pode substituir o Gabriel aí? Tem Giva? Pode ser o Giva, pode ser o Lourenço? Olha, seria o Lourenço. Marco Túlio, né? O Marco Túlio não vejo com essa característica. O jogador que mais se aproxima ali seria o Lourenço. Mas falta realmente o CSA não ter aquela outra opção do jogador com a mesma qualidade e a desenvoltura do Gabriel nas articulações. Muito bem, tá aí pra você a escalação do CSA, o Centro Esportivo Alagoano, que joga daqui a pouquinho. A bola rola às 20 horas e 30 minutos no estádio Rei Pelé, na capital alagoana, com transmissão do NN Play Esportes. Vai lá, tá certo, galera? Olha, lembrando a equipe do CRB agora. Vamos trazer a equipe do Clube de Regatas Brasil, tá aí pra você na tela. 12, Diogo Silva, Raul Prata, que é realmente o chegado, né, do Daniel Paulista. Ele já falou que realmente já conhece o Raul Prata. 3 Gum, 15 Wellington Carvalho, 5 Claudinei, 6 é o Brian, que substitui, né, o meia lateral. Ele substitui o lateral esquerdo, Guilherme Romão. Isso. Exatamente. Tá aí o 7 Iago, o William Correia, número 8 Anselmo Ramon, é o centroavante. 10 o Richard, 24 Emerson Negueba. Essa é a escalação da equipe do Clube de Regatas Brasil. Diga-se de passagem, Cláudio Barbosa também não vai tão aberto, mas também não vai tão fechado. Vai com 3 atacantes aí, né, Cláudio? 3 zagueiros, né? Isso. E 3 atacantes. O Daniel Paulista já mudou essa postura do CRB. É o Daniel Paulista que ele gosta mais de jogar com um time mais aberto, um time indo mais para o ataque. Aí ele sempre faz aquela linha de 5, ou seja, perdeu a posse de bola, ele tem uma linha de 5. Quando ele ganha essa posse de bola, ele ataca também com 5, porque ele abre os laterais, ou seja, ele permite o avanço dos laterais. Hoje ele não tem uma peça importantíssima, que é o Guilherme Romão. É acreditar que o Brian possa fazer um bom trabalho. E a gente aproveita e manda um abraço aí pro Orlando, lá no povoado Ipojuco, também acompanhando a gente. Tá todo mundo participando. Abraço pra todos, nosso muito obrigado, galera. Em nome de Pitu, NPDC, Coringa e PagBet.com. Seja HD, seja Mega, seja Ops Telecom, PagBet.com, seu site de apostas esportivas. Pontualmente 21 horas. Finalizando o programa, vem aí a Voz do Brasil. Cláudio Barbosa, boa noite. Boa noite. Valeu, boa noite pro Amon Leonardo, tá com a gente por aqui também. Ele, Marco Aurélio, um abraço, galera. Até amanhã. Tchau, tchau.